Passamos a apresentar Renúncia, minissérie de Tony de França e da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Concordo com as tuas razões, filha. E tudo é vontade de Deus. Se sugeriu o retorno à Espanha, era para poupar sua mãe dos sofrimentos. Sim, padre. Por ela todos os sacrifícios serão poucos. Mas meu carinho, meus beijos ocultarão a realidade dolorosa. Rogarei a Deus e a Jesus que ela saia deste mundo desconhecendo as amargas verdades. Ela amará meu pai até o fim de seus dias, para um dia se unirem para sempre na eternidade. Mas e o teu esforço penoso? Teus sacrifícios diários? Como desempenhar tuas funções naquela casa? Espelhar-me-ei em Jesus. Ele não veio à terra para que o admirássemos. Não estamos no mundo para purificar nossa mente e coração. Não devemos amar uns aos outros. Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus desígnios? Abençoo os seus propósitos sublimes, minha filha. Te garanto que mesmo com minha saúde precária, irei à casa dos Davenport, a fim de conhecer melhor os personagens do drama e estudar suas fisionomias de seus corações. Mas recomendo ter muita cautela para evitar maiores surpresas. Lá estava o padre Damiano na mansão dos Davenport. Com sua lucidez e perspicácia, obteve as informações e as percepções de cada um deles. Cirilo, de alma envelhecida. O velho Jacques, altivo. Beatriz, a filha do casal, sempre ao lado da ama e enfermeira Alcione. Mas Susana, parecendo amável, não era tão expansiva. Podia-se notar que o ambiente não era dos mais felizes. Padre Damiano, após longas conversas sobre o passado, não teve mais dúvidas que a resolução sinistra que abalou Madalena e Cirilo só poderia caber a Antero e Susana. De regresso ao seu quarto de enfermo, pensava: De que adianta estabelecer a verdade dos fatos com o aniquilamento de toda a família? Preciso conversar com Alcione. Como está, padre? Vim para vê-lo e saber de suas conclusões sobre as conversações com os Davenport. Quanto a mim, estou bem. E começo a compreender que dia a dia Deus nos chama para que executemos sua vontade divina. Minha doce filha, tenho quase certeza de haver descoberto o trama que destruiu a felicidade de tua mãe. Mas, como fiéis ao Evangelho, o nosso combate com o mal deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Padre, meu bom amigo, reconheço os sofrimentos de mamãe, mas os criminosos são mais desventurados que os sofredores. Veja, mamãe no leito da doença goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Robert nos alegra com seu afeto, enquanto Beatriz parece odiar a mãe. Antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono que ter a consciência com a mancha do crime. Meu pai e sua segunda esposa não vivem felizes. Discutem sempre e quando ele se afasta, ela cai em prantos. Tudo isso não será uma lição bem amarga? Não resta a menor dúvida, minha menina. Se não fossem as circunstâncias que nos impõem o silêncio, teríamos que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes. Pode crer, padre, que a senhora Susana está sendo punida todos os dias. Não devemos tratar os pecadores como perversos ou indesejáveis, mas como doentes carentes de medicação constante. O próprio Jesus não nos tratou assim em sua missão divina? Chego agora à convicção de que o Mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela ambição e pela tirania. Já quanto aos judeus, como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidor. E por certo, ele deve ter visto em Judas um companheiro demente e em Pilatos um perseguido pela doença do medo. Filha minha, filha, essas tuas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado. Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos, porque almas como a tua surgem na terra como participantes das aflições do Cristo. Se o mundo prepara um novo mundo,
Jacques e o sobrinho estavam eufóricos com a jovem governanta, que era uma cópia fiel de Madalena Villamil. Além de pajear a menina Beatriz, Alcione era obrigada a cuidar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Certa vez... Alcione. Sim, senhora. Hoje é preciso que substituas a lavadeira que está doente. Sim, senhora. Vou agora mesmo ao tanque lavar as roupas. Beatriz, que a tudo ouvia e não se conformava com a atitude da mãe, procurou o pai e lhe disse: Papai, a mamãe vive perseguindo a Alcione. A pobre coitada tem de fazer serviços pesados, e isso não é tarefa para ela. Obrigado, filha, por me alertar. Vou agora mesmo advertir tua mãe. Momentos depois, a filha de Madalena, vendo a senhora Susana chorando por ter sido censurada por suas atitudes, de imediato procurou o senhor Davenport e disse em tom delicado: Meu senhor, me desculpe a intromissão, mas pode crer que a pequena Beatriz está equivocada. Não foi Dona Susana quem mandou me substituir a lavadeira. Eu mesma, sabendo que ela adoecera, me ofereci para cooperar na lavagem de roupa. Não se preocupe, pois sou bastante habituada aos serviços gerais. Beatriz não entendeu bem a atitude de Alcione, mas esta lhe disse: Beatriz, não penses que a lavagem de roupa é um serviço pesado. É tão sagrado para todos nós como qualquer outro serviço. Mas, Alcione, nós temos criadas que cuidam disso. Não é serviço teu. Minha querida, devemos estar aptos para qualquer trabalho digno. Mas a cada serviçal cabe a sua tarefa, não é? E não estás errada. Mas ao agirmos assim, estaremos ampliando nossas experiências em qualquer trabalho honesto. Sei que aprecias as lições de Jesus, não é? Pois bem, o mestre divino carpintejou, foi exegeta da lei entre os doutores em Jerusalém, serviu vinho nas bodas de Canaã, foi médico da sogra de Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças e mais, servo dos discípulos ao lavar seus pés no cenáculo. Puxa, Alcione, como não pensei nisso tudo? Vou agora mesmo te ajudar no tanque. E todo pequeno incidente doméstico impressionava cada vez mais a segunda esposa de Cirilo. De onde vinha tamanha compreensão e força? Alcione, sempre pronta a atender às mínimas exigências, sem modificar sua dedicação e serenidade. Decorrido quase um ano, Susana adoecera gravemente. Cirilo e o tio insistiram para que a jovem serva viesse a viver com eles no palacete da Cité, mas Alcione alegou que sua mãe era paralítica e que tinha um irmão adotivo que necessitava de seus cuidados, bem como um tutor, velho amigo, que se abeirava da morte. E a pequena Beatriz modificava-se para melhor a olhos vistos. Cirilo era só estima e consideração para com Alcione. Às quartas e domingos, os Davenport praticavam o culto doméstico do Evangelho, e o velho Jacques fez um convite a Alcione. Sua presença muito nos alegrará. Você virá, não é? Virei sim, com muito prazer. Tenho certeza que ganharei muito em vos ouvir. Minha filha, certa vez lá no Connecticut, fomos aconselhados por um sacerdote americano a fundar nossa igreja doméstica, pois a família é o nosso primeiro santuário. Muito louvável essa resolução. Minha mãe também sempre me diz que o lar é o nosso templo divino. E eu estou ansioso em alcançar a fé para suavizar as dificuldades da vida. Não discordo, Alcione, mas como já discuti outras vezes com meu tio, por que fazer o culto do Evangelho no lar, se temos numerosas igrejas e instituições religiosas e se todas têm os mesmos objetivos? Não deveríamos deixar essa devoção para os ofícios religiosos de caráter público? Nunca compreendi a utilidade prática da igreja doméstica. A análise dos textos bíblicos cabe aos padres, não é? Senhor Davenport, não se trata de opinião própria, mas dos ensinamentos do Mestre Jesus.
Tenho certeza que onde quer que estejamos, estamos sempre na casa do Pai. E também tenho a convicção que chegará o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. O culto nas igrejas, bem como o doméstico, ambos são concernentes aos ensinos de Jesus. No lar podemos atender aos nossos familiares enfermos. Os pais estão sempre ensinando seus filhos, mas nem por isso as escolas deixam de existir. Será que nós não achamos que em matéria de fé, dos deveres religiosos, costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar? Um padre atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem em nós, não podemos esquecer da necessidade de estabelecer em nós o culto ao Senhor dentro de nós mesmos. E só o lar é o templo mais nobre porque nos oferece oportunidades diárias de esforço e adoração. Cada dia enseja chances de testemunhar confiança em Deus. Enquanto isso, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros aos esfomeados para prosseguir no caminho e como fontes de informações sublimes aos ignorantes para que se habilitem a praticar o que aprenderam. E a pequena assembleia não podia ocultar a enorme sensação de assombro. Os Davenport jamais podiam imaginar naquela jovem tamanho conhecimento espiritual. Cirilo estava convencido pelos argumentos que ouvira. Beatriz quebrou o silêncio. Não te disse, vovô, que Alcione sabe muita coisa nova sobre Jesus? Não diga isso, Beatriz. Tudo o que disse aprendi quando em Ávila tínhamos nossa pequena igreja doméstica que funcionava quase todas as noites. Sem dúvida, Alcione. Tuas explicações falam a alma. Sempre achei que os negócios materiais de minha vida sempre me criaram certa incompreensão para com as lições do Cristo. Sempre achei que o lar era a fortaleza da nossa felicidade na terra, mas nunca como base para nos enriquecer espiritualmente. Isso é natural, pois as forças que nos encarceram o coração normalmente são violentas e rudes. Mas Deus não se cansa de nos atrair aos seus braços. Deus nos chama como Jesus procurou os discípulos. E para realizar a união divina, é preciso que marchemos na terra de nós mesmos, mesmo nos dias ruins e noites tenebrosas. Estou surpreso. Suas palavras modificaram num minuto todas as minhas presunções exegéticas. Até então, no meu modo de pensar, o homem deixou de ser um exilado nas trevas para que mais tarde vá encontrar-se com Deus ou com a punição eterna. Então, a Terra não passa de uma escola, onde o homem recebe uma oportunidade divina entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. E, nos templos onde a pregação é pública, recebemos as inspirações externas, quanto que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu, recebendo mensagens na consciência. O velho Jacques estava quase estático com as colocações de Alcione. Já Susana, comovida, argumentou. Alcione, na verdade, teus raciocínios abrem novos horizontes ao nosso espírito. Sempre tive dificuldades de me adaptar aos ensinamentos do Evangelho, pois sinto-me tão pecadora, tão humana que cada lição me soa como uma forte censura. Porque sinto que as santas narrativas são para mim como acusações. Devem ser impressões passageiras, pois o Evangelho é mensagem de salvação e nunca de tormento. O cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas de transformações de almas com Jesus para a glória de Deus. As lições do Mestre não nos oferecem motivos de condenação. Se assim fosse, onde estariam as grandes figuras evangélicas de Maria Madalena, Paulo de Tarso e outras tantas? Tuas interpretações são deveras consoladoras. Mas de uns tempos para cá, vejo que os ensinamentos que recebi na infância de nada me valem. Aprendi a virtude e não a cultivo.
Chego a crer que a humanidade, de modo geral, vive negando Jesus a todo momento. Viver sem esperança é o pior de todos os males. Acima e antes de tudo, é imprescindível que reflitamos na grande bondade de Jesus. Lembremos que Pedro o negou 3 vezes na hora mais difícil. Tomé duvidou da sua sabedoria e poder. No entanto, nenhum nem outro foram banidos da sua divina presença. O pecado é doença do espírito. Quando exageramos na alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios. O mesmo se dá com a alma quando não sabemos direcionar nossos desejos, santificar as aspirações, vigiar os sentimentos. Susana estava estarrecida com aquelas explanações tão simples. Comparava os dias mais tristes da sua vida conjugal entre remorsos e revoltas e se questionava sobre os motivos que a levaram a desventurar a filha de Dom Inácio. E pensava consigo mesma. Hoje vejo que um verdadeiro amor jamais sacrifica alguém nos seus impulsos. Minha atitude só atraiu para mim a desventura. Não teria sido melhor cooperar para a felicidade de Cirilo e Madalena? Enquanto Susana refletia, Cirilo e o velho Jacques estavam muitíssimo impressionados com os esclarecimentos de Alcione e lhe fizeram um novo convite. Pelo visto, minha doce menina, tu poderás muito nos enriquecer com os sagrados ensinos no culto desta noite. Assim saberemos como funcionava sua igreja doméstica em Ávila. Toma este livro do Novo Testamento para os estudos à noite. Bem me lembro lá em Castela Velha, quando meu tutor dizia que o estudo das letras sagradas é comparável a uma pesca de luzes celestiais, pois o rio da vida corre sempre e é indispensável termos vontade ardente para mergulharmos na coleta de valores divinos. Mas enquanto o homem se mantiver indiferente e pessimista, difícil será para ele encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. O ensinamento de Jesus é vibração e vida. Muitos buscam somente motivos de consolação e se esquecem da essência do ensino. É inegável que Jesus é fonte de conforto e da doçura. Mas comparemos uma criança que só recebe mimos paternos e consolos. Com certeza ela está envenenando o coração para sempre aos futuros caprichos. Por isso é preciso que façamos dos nossos sentimentos e raciocínios como experiências a fim de trabalhar dia a dia com Jesus na construção da nossa fé. A pequena assembleia estava surpresa. Cada um parecia mais deslumbrado com o comentário da jovem intérprete e ela continuou. Em Ávila, nunca nos reunimos no culto no lar sem suplicar o socorro da inspiração divina. O padre Damiano sempre dizia que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 apóstolos de Jesus. As chamas do seu infinito amor aquecem toda a humanidade. A revelação de Pentecostes dirigia-se a todos, sem exclusividades. E é por isso que o estudo do Evangelho deve ser feito com o auxílio silencioso e invisível dos céus. Senhor Jacques, gostaria de saber que método é adotado pelos senhores para a leitura. Bem, costumamos ler 5 a 10 versículos e cada vez comentando-os em seguida. No último encontro, lemos a 2ª epístola de São Paulo a Timóteo, no 2º capítulo, versículo 10. Em Espanha, líamos apenas um versículo por vez, pois ao comentarmos e entendermos aquele único versículo, não raro ali mesmo, após análise, servia como iluminação para outras noites de estudo. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, será mais útil procedermos também dessa maneira. Aqui está. 2ª epístola, versículo 11 do 2º capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E todos foram unânimes em opinar
que os homens apegados a Jesus no fim da vida morriam em paz, certos que o Senhor lhes abriria, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. Mas Alcione interveio e explanou. Não há dúvidas que a esperança em Cristo sempre será um refúgio na hora da partida, mesmo para aqueles perversos que aceitam Jesus na hora derradeira, que fazem atos de fé no leito de morte. E quando estavam com saúde e mocidade e viviam entre caprichos e desregramentos? Comparemos com aqueles que viveram os mandamentos e passaram a vida fazendo o bem. Não se deve interpretar o texto evangélico ao pé da letra. Morrermos com ele nos refere à morte da criatura velha que está em todos nós. É a personalidade egoística e má que todos trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver com ele. Agora sim. Tenho um modo prático de compreender os valores espirituais, aprofundando-me cada vez mais em meditação, esforço e boa vontade. Estou feliz por ouvir isso, Senhor. As palavras do Mestre estão cheias de maravilhosos socorros divinos e de mensagens do céu. Aqui está. Segunda Epístola, versículo 11 do 2º capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E todos foram unânimes em opinar que os homens apegados a Jesus no fim da vida morriam em paz, certos que o Senhor lhes abriria, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. Mas Alcione interveio e explanou. Não há dúvidas que a esperança em Cristo sempre será um refúgio na hora da partida, mesmo para aqueles perversos que aceitam Jesus na hora derradeira, que fazem atos de fé no leito de morte. E quando estavam com saúde e mocidade e viviam entre caprichos e desregramentos? Comparemos com aqueles que viveram os mandamentos e passaram a vida fazendo o bem. Não se deve interpretar o texto evangélico ao pé da letra. Morrermos com ele nos refere à morte da criatura velha que está em todos nós. É a personalidade egoística e má que todos trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver com ele. Agora sim. Tenho um modo prático de compreender os valores espirituais, aprofundando-me cada vez mais em meditação, esforço e boa vontade. Estou feliz por ouvir isso, Senhor. As palavras do Mestre estão cheias de maravilhosos socorros divinos e de mensagens do céu. Cara senhorita, vê-se que a sua educação religiosa é bem diferente da que conhecíamos até agora. Mesmo sendo minha profissão consagrada ao ensino, jamais pude compreender a igreja como oficina de trabalho ativo e tampouco o culto doméstico como escola de preparação para o esforço terreno. Nas escolas e nos lares de Espanha, é comum esses processos de aprendizagem? Estes ensinos me foram passados pelo meu tutor em Ávila, nas reuniões familiares e não é comum na pátria de minha mãe. Em Castela Velha, o padre Damiano foi 2 vezes ameaçado pelo Santo Ofício por ter chamado a atenção do povo para este sistema de estudo e exegese. Mas que absurdo! É inacreditável que a igreja mantenha tal instituição. Meu senhor, não podemos culpar a igreja. O cristianismo jamais autorizaria institutos dessa natureza. E isso se deve aos maus padres, cujo coração ainda não compreende a suprema grandeza do Cristo. Minha doce menina, onde posso encontrar-me com o padre Damiano? Na paróquia de São Jacques do Passo Alto. Meu pobre tutor está à morte. Quase todas as noites vou ter com ele e, com sua partida, perderei meu segundo pai. Ao ouvirem essa notícia, todos ficaram perplexos. Observando a tristeza e o silêncio que pairava na sala, a jovem lembrou. Agradeçamos, Deus, o socorro que nos foi enviado através da inspiração. O pão material devemos ao nosso próprio esforço, mas o alimento espiritual nos vem de Deus, que nos cumula sempre de infinitas dádivas. Na terra temos a lei de necessidade, mas só o Senhor tem a do suprimento.
Encerrada a reunião familiar com uma prece de gratidão, Alcione despediu-se de todos e regressou ao lar em São Marcelo. Surpresa foi ao saber que ali estivera um portador anunciando que o velho sacerdote agonizava. Madalena, a filha e Rob tomaram um carro e às pressas se dirigiram para a residência do padre Amâncio, onde se hospedava o moribundo. Lá chegando, o agonizante pareceu reanimar-se. Rob e Alcione pediram-lhe a bênção enquanto Madalena, numa poltrona junto à cabeceira do leito, tomou-lhe a mão e, comovida, disse: Que é isso, padre? É a moléstia incurável, Madalena. Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a abandonar os maus pensamentos? Eu que não chorava há anos, agora tenho o benefício das lágrimas. Ensinei muito no púlpito, mas o leito me reserva lições maiores que as dos livros. Madalena não pôde reter as lágrimas que lhe rolavam dos olhos diante de tais relatos. E o moribundo prosseguiu pausadamente. Este leito silencioso trouxe-me recordações de júbilo e de dores do passado distante. Nunca me adaptei a esta vida de Paris. Só tenho vivido quase sempre das velhas lembranças de Espanha. Que vida tranquila tínhamos em Ávila, dos fraternos da igreja de São Vicente. Mas estou certo, Madalena, de que a vida não acaba com o corpo, pois Deus reunirá em outro lugar, onde não há prantos nem morte. Ainda hoje, depois da última hemorragia, vi o vulto de minha mãe a consolar-me. Também crianças falecidas há tempos, lá da nossa igreja antiga de Castela, vieram ver-me e me abraçaram com carinho. Não penses assim. Lembrai-vos que precisamos do vosso amparo paternal. Recordai nossa viagem à América. Nesse momento, ele dirigiu o olhar para a jovem Alcione, como advertindo-a de como proceder, e disse: Minha filhinha, pede a Deus pela minha saúde espiritual, porque a do corpo já não é possível restaurar. A morte não é uma separação eterna. Quanto à viagem ao novo continente, não te preocupes, pois Alcione e Robi são ainda jovens e poderás ser muito feliz aqui mesmo junto deles. Tens razão, padre. Também estou atrelada ao leito e minhas pernas paralíticas nunca me permitirão tão longa viagem. Não te lastimes, mas esteja certa de que a misericórdia divina nunca se atrasou. Quando para nós parece tardia, é que algum motivo existe que, na maioria das vezes, não compreendemos de imediato. O velho sacerdote, vendo que Madalena chorava, mudou o rumo da conversa e chamou o menino Rob e perguntou: Por que não trouxeste o violino? Porque Alcione disse que o senhor estava muito doente. Por isso mesmo, filho, preciso mais de te ouvir. O que desejais ouvir, padre? Ah, minha filha, se possível for a ladainha da Nossa Senhora que cantasse na primeira missa de Carlos, recordaremos os momentos felizes lá da igreja de São Vicente. Lembras? Como dos momentos no recanto da Castela. Vou pedir ao padre Amâncio agora mesmo que nos empreste o violino do coro daqui de São Jacques. Será um consolo imenso. E a voz cristalina de Alcione, tal qual a cotovia, enchia o ambiente com uma luz espiritual. Rob, ao violino, exultava de felicidade. O moribundo estava estático. Madalena tinha um lenço colado aos olhos e os padres ali presentes choravam comovidos. Ao fim da melodiosa ladainha, o agonizante balbuciou a Alcione: Deus te abençoe por esta alegria, filha. Te peço por tua mãe. Faze a ela tudo o que possas pela sua paz espiritual. E se algum dia qualquer necessidade mais forte, uma dificuldade mais premente, lembra-te de Carlos, minha filha. Não estás sozinha no mundo. Deves considerá-lo como teu irmão. Padre, eu sempre me lembrarei de Carlos. Agora descanse um pouco, que rapidamente vou levar minha mãe e Rob de volta a casa. Mas em pouco tempo volto para ficar convosco. E Alcione fez o prometido, regressando muito breve para estar ao lado do velho amigo e tutor até o fim, enxugando-lhe o suor com tamanho desvelo.
Quando a aurora boreal se fazia anunciar, o velho Damiano verteu a última lágrima e entregou a alma ao Criador. Alcione, preocupada com sua ausência no trabalho na mansão dos Davenport, enviou um emissário até lá, comunicando o desenlace do padre Damiano. Não tardou, e o velho Jacques e Cirilo vieram prestar homenagem ao morto. Cirilo, vendo o abatimento da jovem governanta de sua filha Beatriz, fez questão de pagar todas as despesas com o funeral do tutor de Alcione. Ela ficou por muito tempo na silenciosa mansão dos mortos, retornando ao lar à noite, ainda cheia de amargura. Após um ano da morte do padre Damiano, uma desconcertante surpresa ocorreu na casa humilde de Madalena, no bairro São Marcelo, em Paris. Carlos Clenaghan, tendo definitivamente abandonado a batina e sem nunca ter esquecido a amada Alcione, procurou-a para desposar aquela que lhe faria feliz construindo um lar e filhos. Cheio de esperanças, o ex-padre agora erguia castelos maravilhosos em sua mente exaltada. Cuidaria de Madalena como sua segunda mãe, educaria Rob nas melhores instituições e, se fosse do agrado da noiva, voltariam para Castela Velha, na Espanha, onde Madalena fora tão feliz. Com o coração palpitando descompassado, bateu à porta. Padre Carlos, que alegria rever o senhor! Ah, me dá um abraço. Mamãe, olha quem está aqui. Que bons ventos o trazem, meu amigo. Fostes transferido para a nossa paróquia em São Marcelo? Não é bem assim. Eu renunciei aos votos sacerdotais. A senhora é conhecedora das minhas intenções para com Alcione e vim livre e desimpedido para assumir o matrimônio e sermos uma só família. Poderemos retornar à Espanha para revivermos nossos tempos mais venturosos, fixar residência nas cercanias de Ávila e morarmos numa chácara como a senhora viveu tempos atrás. O que achas? A pobre enferma, comovida com todo aquele desabafo, mas com tristeza inexplicável em seu coração de mãe, não conseguindo responder, Carlos prosseguiu. Se lhe for possível, dona Madalena, lhe peço, ajude-me neste passo importante de minha vida. Quizás até a sua saúde se recuperará. E então? Sou muito grata à tua lembrança. Ah, quem me dera voltar à minha terra, para esperar a morte contemplando o céu da Espanha. Aqui em Paris passei as mais terríveis horas de meu destino. Na minha mocidade, aqui conheci a pobreza mais dura, a ironia e a crueldade de pessoas ingratas. Perdi meus pais e abracei pela última vez o meu esposo. E hoje, vítima da peste, encontro-me paralítica. E mais, vi morrer o vosso saudoso tio, meu querido amigo e confessor, padre Damiano. E nem sequer pude visitar seu túmulo, bem como dos meus progenitores. Não gostaria de fechar meus olhos nesta cidade, mas... como mãe, não me sinto com ânimo de induzir minha filha a casar-se. Preciso ouvi-la antes, pois ela tem sido meu anjo guardião e conselheira nos dias mais amargos. Não seria justo obrigá-la a aceitar minhas ideias. Se voltei à França, foi com o propósito de conseguir recursos para viajar para a América, mas tudo veio abaixo quando o padre Damiano apresentou os sintomas de sua doença. O ex-padre sentia-se mais esperançoso com referência às palavras maternas. Tal qual sua mãe, Madalena via chegar devagarinho o mal no seu coração. Sentia-se presa ao leito sempre numa mesma posição, o que agravava outros sintomas. Ela piorava a cada dia. Carlos, vendo-a naquele estado, acentuou filialmente. Dona Madalena, Deus há de permitir que a senhora encontre a meu lado a tranquilidade que merece. Até que minha Alcione se pronuncie, nada posso dizer em definitivo. Clenaghan e Madalena conversaram afetuosamente até que Alcione regressou ao lar. Carlos, que fazes aqui? Vieste visitar o sepulcro do padre Damiano? E Carlos lhe notificava toda a verdade. Depois de ouvir seus argumentos, Alcione arguiu. Carlos,
Como pudeste cometer tal desvadio? Estou comovida com essa confissão de fraqueza. Todo o dever espiritual deve ser cumprido até o fim, e, no entanto, vejo que tua decisão foi em proveito próprio. E chamas isto inspiração do céu? Resolves teus problemas de natureza inferior e negligencias o serviço divino em favor próprio. Por favor, Alcione, eu sabia que minha atitude inesperada iria desagradar muito ao teu bondoso coração. Mas o que aconteceu é humano e peço, me perdoes pelo muito que te quero e desejo. Dizes que me compreendes e serei feliz. Alcione percebeu que ele tencionava reatar os antigos laços afetivos, pois agora ele estava livre, e quase que cedeu ao primeiro impulso, mas sua consciência resistia, pois era indispensável atender a Deus acima de qualquer situação mundana, e que ainda não havia cumprido todos os deveres para pensar na sua felicidade pessoal, e disse: Carlos, não sou capaz de condenar-te por coisa alguma desta vida. Lamento o que aconteceu, mas desejo-te no caminho da fidelidade a Jesus até o fim. Perdoe-me, mas é impossível seguir-te. Mas por quê? O que poderá impedir nossa felicidade na terra? Sou assim tão desprezível? Desde que nos separamos, tenho vivido como louco. Ainda quando sacerdote, cada vez que eu levantava a hóstia consagrada, era tua imagem que eu via. A saudade e a inquietação chegaram a deixar-me de cabelos brancos. Voltemos a Castela, Alcione. Lá daremos à tua mãezinha uma vida tranquila e feliz. Tudo o que ouvia ecoava em seus ouvidos como a doce harmonia de uma felicidade inatingível. Pensou em sua mãe, no palacete da Cité, onde seu pai não era menos doente da alma. Recordou-se das transformações de Suzane e de Beatriz e do carinho do velho Jacques. E em meio a um aperto e sufoco no coração, esclareceu pausadamente: Não posso, Carlos. A felicidade tem base quando o dever é cumprido e eu ainda não terminei minha tarefa de filha. Como queres que eu assuma novas obrigações? Então, queres dizer que ainda não concluí minhas tarefas como padre? E que desejo partir para novas obrigações? É isso? Que não terminaste o serviço começado é inegável. E isso já entendi. Somos duas criaturas para as quais foi reservada uma aventura imortal, sob a condição de executarem certas tarefas. Tu não concluíste a tua. E toda vez que fugimos ao desígnio de Deus, erramos no labirinto da amargura e da indecisão. Não te doerá o coração se me desviares aos deveres que o Pai me destinou? Tuas colocações são deveras supremas e curvo-me diante delas. Mas podes crer que não abandonei a batina tão só pelos desejos humanos. Tenho fraquezas, mas também tenho coração. O que te prendes aqui em Paris se estás sobrecarregada de trabalhos mortificantes? Tua mãe presa ao leito de dor e tu ausente o dia todo? Robe necessitando de educação? Pense, Alcione, não seria mais coerente atenderes aos meus apelos? Será que Jesus nos negaria a bênção a propósitos tão elevados? Medita na tranquilidade de tua mãe que está definhando a olhos vistos. Será que nenhum dos meus argumentos te poderá convencer? Tua humildade me comove, Carlos. Tu jamais poderás entender a intensidade da minha angústia. Se Jesus me conduziu até Paris, era porque tinha uma finalidade. Ela não podia ainda revelar seu segredo. Agora que ela foi conduzida à casa de seu pai, mesmo sendo sua serva, foi por obra divina. Lembrou-se das últimas palavras do querido padre Damiano, que lhe recomendara procurar o auxílio de Clenaghan nas horas mais difíceis. Mas, enxugando as lágrimas e resoluta, reafirmou: Não, Carlos, não posso. Agora não me é possível deixar Paris. Compreendo agora.
Não podes deixar Paris, é claro. As atrações parisienses modificam as pessoas. E em Ávila não seria a mesma coisa, não é mesmo? Carlos, tuas colocações me entristecem profundamente. Mas a verdade nua e crua morre no meu coração. Lamento que fazes tal juízo a meu respeito. Mas ouça, Carlos, quando eu houver cumprido meus deveres, quando minha consciência permitir que eu pense em mim, quando me sentir livre, podes crer que irei procurar-te onde estiveres. Mamãe e eu somos eternamente gratas a ti. Tenho a impressão que ela está atada às promessas de alguém. Suas palavras, quando me sentir livre, soaram como punhaladas na minha alma. Ah, mas eu vou descobrir. Carlos despediu-se e regressou ao hotel amargurado. No dia seguinte, pela manhã, Alcione saiu de casa, como todos os dias, a fim de esperar o carro do Sr. Davenport numa pequena praça próxima do lar Villamil. Sem que ela percebesse, um outro carro a seguia discretamente. Era Carlos. Por que motivo o carro não a esperava em frente à sua casa? A carruagem é garbosa para conduzir uma humilde jovem. Vou continuar seguindo até que chegue ao seu destino. Chegou. Mas que linda mansão! E quem será aquele homem que a conduz pelo braço, pelo jardim? Ah, bem que eu desconfiava. Agora está claro que Alcione já não é mais aquela meiga criança que conheci em Ávila, por quem senti tamanha afeição. Cocheiro, leve-me de volta ao burgo de São Marcelo. Preciso despedir-me de Madalena. Preciso falar com Dona Madalena. Queria entrar, por favor. Não esperava tão depressa. Aconteceu alguma coisa? Não vim com a intenção de demorar-me. É que parto para o Havre ainda hoje, pois amigos lá me esperam. Ah, mas que pena. Alcione vai sentir muito a tua partida súbita. Pode ser que não. Vejo-a satisfeita e isso me consola o espírito. Muito desejava eu reconduzi-las à nossa terra, mas reconheço que não é mais possível. Tenho desejado sair de Paris, mas minha filha discorda. E eu creio que ela tem suas razões. Mas que razões seriam essas? Acredito que o médico não aconselha tomar essa medida, pois tenho apresentado graves sintomas cardíacos. Talvez a Alcione queira me poupar. Pode ser, mas... Dona Madalena, me diga. Alcione é bem tratada na casa onde trabalha? Com certeza. Desde o dia em que ela se empregou, nunca mais sofremos necessidades em casa. Bem como tivemos a alegria de saber que nada faltou ao nosso velho amigo Damiano. A senhora está bem informada a respeito dessa família que a contratou? A senhora já os visitou? Renúncia. Minissérie de Tony de França, da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel.